Vamos iniciar então nossa aula sobre estatística. Nós vamos começar o conteúdo de estatística pelo tema medidas de tendência central. Tá? Esse tema, estatística, é um tema que nós usamos bastante no dia a dia, quando lemos um gráfico, quando vemos uma notícia, com dados apresentados por meio de tabela, de gráficos. Né? Atualmente, nessa crise do coronavírus, nós temos, quem acompanha um pouco das notícias, tem visto muitas tabelas e muitos gráficos com os números do coronavírus no nosso país e em outros países. Né? Então, nós vamos entender um pouco sobre estatística, né? Como que a gente calcula uma medida de tendência central de uma coleção de dados. Tá? Nós vamos nos ater a 3 temas inicialmente nessa primeira aula. A média aritmética, e eu incluiria aqui nessa primeira aula simples, média aritmética simples. Nós vamos nos ater à moda e à mediana. Então são 3 itens: média aritmética simples, moda e mediana. Muito bem. Geralmente, pessoal, nos livros didáticos, nas videoaulas, em todo o material produzido sobre estatística, e aí vale ressaltar para você que está me ouvindo que tem muita videoaula boa na internet, tem coisa ruim também, mas tem muita videoaula boa. O tema matemática, né, o assunto, o conteúdo da matemática, os conteúdos da matemática são muito explorados nas videoaulas na internet, né, muitas videoaulas boas. Então vamos lá, pessoal. Média aritmética geralmente se denota pelas letrinhas MA de média aritmética, ou ainda um X com tracinho em cima. É bem comum alguns livros, algum material trazer essa simbologia para a média aritmética. Tanto faz. Tanto faz. Moda, geralmente MO, as iniciais, né? M maiúsculo, O minúsculo. E mediana, geralmente ME minúsculo ou MD minúsculo. Já vi também com MD maiúsculo. Tanto faz, tá bom? São as variáveis, né, das letrinhas usadas para expressar, então. Que moda e mediana, então, é possível, dependendo do autor, né, você ter essas 3 letrinhas que expressam esse conteúdo. Muito bem. Agora eu abri aqui, dobrei minha folha, agora vamos abrir aqui para dar um primeiro exemplo, que é algo muito simples realmente, né? No primeiro momento. Depois nós vamos nos aprofundar um pouco. Vamos lá. Para que a gente possa calcular uma média aritmética, uma moda, uma mediana, e lembra você que média aritmética é algo que você já sabe calcular, quando você calcula suas notas, o que você faz? Você tem lá 5 notas, você soma elas e divide por 5. Isso é uma média aritmética. Então, eu selecionei aqui uma série de dados, né, aqui, ó, dados. Então, para calcular qualquer um desses itens, nós precisamos sempre de dados. Então, aqui nós temos uma coleção de dados, tá bom? Vamos supor que esses dados representem as idades de um grupo de pessoas, né, em um grupo de pessoas. Vamos inicialmente contar quantos dados nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então nós temos 13 dados no total, ok? Para que possamos calcular a nossa média aritmética, o que nós temos que fazer? E aí eu creio que a maioria de vocês, mais da metade de vocês, já sabe o que tem que fazer. Se nós quisermos calcular a média aritmética desses dados, o que nós temos que fazer? Somar todos os dados e dividir pelo total de elementos somados. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 dados. Então, como ficará a nossa média aritmética desses dados? Eu vou fazer uma soma dos dados, ou seja, 47, mais 13, mais 8, mais 7, mais 9, mais 21, mais 5, mais 21, mais 51, mais 63, mais 37, mais 44 e mais 11. E vou dividir esses 13 dados pelo número de dados, ou seja, 13. Bem,
Você sabe que eu sou bom na matemática, né? Pô, sei fazer continha rapidinho, né? Então, deixa eu ver aqui, vou fazer uma continha rápida aqui. 337. Ops, não era para você ver a calculadora, mas tudo bem. 337 dividido por 3. Então, essa soma dos dados deu 337. Dividido por 13, então nós vamos obter a média aritmética. Então, ó, agora você já viu mesmo que eu estou usando a calculadora, né? Então, vamos lá. 337 dividido por 13. Então, nós vamos obter aqui 25,92. É um valor igual e aproximado. Né? Nós excluímos, a partir da terceira casa da calculadora, né? Um arredondamento, valor aproximado. Muito bem, nós temos então que a média aritmética das idades desse grupo de pessoas é de 25,92 anos. Poxa, mas é estranho, né? 25,92 anos. Nós poderíamos aproximar isso aqui um pouco mais a 26 anos, né? Quase 26 anos. Então nós temos uma idade média aproximada de 26 anos neste grupo de pessoas. Muito bem, vamos prosseguir então nos nossos cálculos. Nós temos agora ainda que calcular mais duas grandezas deste grupo aqui de pessoas, desses dados. Uma das grandezas agora é a moda. Só que a definição de moda é muito simples, pessoal. É assim, ó, é o elemento que mais aparece. Qual dos elementos que nós temos aqui, ó, nessa distribuição de dados, que é o elemento que mais aparece? Vamos ver. Apenas uma vez, você pode ver, apenas uma vez, apenas uma vez, apenas uma vez, apenas uma vez, não se repetem, né? Nem esse, nem esse, nem esse. O elemento que está se repetindo aqui duas vezes é o nosso 21. Né? Todos os demais aparecem uma única vez. O 21 aparece mais vezes que os demais, aparece duas vezes. Logo, o que nós temos aqui? A nossa moda é 21, porque é o elemento que mais aparece. É simples assim, tá? Mas pensa o seguinte,